Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa série devocional no livro de Esté. E hoje nós estamos no capítulo 2. E se você ainda não assistiu o capítulo 1, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo e também aqui no card para você acompanhar desde o começo. Então pega a sua Bíblia e vem ler comigo. O verso 1 vai dizer: Passando estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. O rei Assuero, ele percebeu o que ele havia feito com a Vasti depois que a raiva passou. E aqui a gente já aprende que nós não devemos agir no momento da ira, porque quando nós tomamos alguma atitude no momento que estamos com raiva, as chances de nos arrepender depois é muito grande. E dependendo da atitude que nós tomamos, não tem como voltar atrás. Mas no meio de tudo isso, conforme as coisas iam acontecendo, Deus estava colocando em prática o seu propósito. E aquilo que parecia uma decisão humana apenas, já que estavam ali escolhendo uma nova rainha, na verdade, Deus só estava trabalhando no propósito dele, que era algo maior. Aí o verso 5 vai dizer assim: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela, de parecer e formosa. Por ser órfã, Mardoqueu a tomara por sua filha. Esté, ela estava vivendo a sua vida normalmente, mas Deus já estava trabalhando para ela entrar no palácio. E aqui eu já vejo que nós não fazemos ideia dos propósitos que Deus reservou para a nossa vida, porque Ele vê em nós o que muitas vezes nós não vemos. Esté era uma jovem bonita, agradável, mas era órfã e pobre. Ela não tinha posição, ela não tinha destaque diante das pessoas, mas para Deus era rainha. Entende que Deus vê como a gente não vê? E muitas vezes aquilo que as pessoas não valorizam é exatamente o que Deus escolhe. E quantas vezes a gente não se limitou pela forma que nos enxergamos, mas Deus, Ele vê exatamente o destino que a gente ainda nem chegou. E aí o verso 8 em diante vai dizer assim: E sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei, e a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esté, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esté estava passando e como a tratavam. Esté é levada ao palácio. E a Bíblia vai dizer que ela chama a atenção de Hegai, que logo a separa das outras meninas para que ela venha ter um tratamento especial. Hoje, aos olhos de muitos, você pode não ser ninguém, mas assim como Hegai viu beleza em Esté,
O Espírito Santo vê beleza em você e ele vai te separar, porque o que ele tem contigo é algo especial. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. A Bíblia diz que a beleza não é essa exterior, mas é um interior transformado. Então, se você sentir que Deus te afastou de lugares, pessoas, conversas, não se sinta só. É a mão de Deus te preparando para o que está por vir. Esté não estava pronta. E isso também acontece com a gente. Deus chama e no caminho Ele vai preparando. Ela não expõe sobre si, ela não fala a sua identidade, ela esconde. E existem coisas que nós temos que viver apenas no secreto, nem tudo precisa ser dito. Diante de tudo isso, Mardoqueu estava ali, acompanhando tudo de perto. Isso é para a gente ver que tem momentos que a gente se sente só, mas Deus, Ele sempre levanta alguém para cuidar de nós. E o verso 12 vai dizer assim: E chegando o prazo de cada moça para me apresentar ao rei Assuero, depois que fora feito cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, vinha a moça ao rei e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para se enfeitar e vir da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Às vezes recebemos promessas, mas assim como Esté, que teve que esperar passar por 12 meses de tratamento, nós vamos precisar passar por certos processos. E é nesse momento que muitos duvidam se o que Deus falou realmente vai se cumprir, porque o cenário é totalmente contrário. Só que queremos a promessa ali, receber a promessa, mas já ver o cumprimento dela. E não é assim. Deus, Ele trabalha no tempo certo e cada etapa tem um propósito. E dentro desse processo há algo interessante. Esté, ela passa um tratamento de 6 meses com óleo de mirra. Mirra é um óleo extraído de uma árvore que é pequena, cheia de espinhos, com casca áspera. É uma árvore que não é interessante, não dá frutos, mas quando é ferida, ela libera uma resina que depois é transformada nesse óleo. Esse óleo é amargo, tem cheiro forte, e assim como essa árvore, nós também passamos por momentos difíceis. Mas Deus, Ele permite que sejamos confrontados, tratados, moldados, porque não é Deus que causa o mal ou o sofrimento, mas Ele usa esse processo para tratar o nosso interior. Antes de viver o propósito, Deus vai tratar áreas que precisam ser ajustadas, feridas internas, coisas que ninguém vê. Ele vai tratando, vai curando. Esté, ela não passou apenas por um embelezamento exterior. Ela precisava de uma purificação interna para deixar de lado as suas dores, os seus medos, suas inseguranças, tudo aquilo que poderia impedir o que Deus queria fazer. E o verso 15 vai dizer assim: Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que lhe ofereceu Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Chega o momento de Esté e o texto mostra que ela se deixou ser orientada. Ela não competiu com as outras, mas ela focou no seu próprio processo. E isso nos ensina que cada um de nós tem um processo. E o que Deus quer é que nós nos posicionemos e foquemos no nosso propósito.
sem ficar se comparando com quem está ao nosso redor, pois o lugar que Deus reservou para você é seu e ninguém toma. Quando nós olhamos para o processo do outro, nós tiramos o foco do nosso. Esther não pediu nada, mas ela recebeu tudo o que precisava. E no tempo certo, ela foi escolhida. Ela não precisou provar nada, ela não precisou forçar nada, simplesmente aconteceu. E o verso 18 vai dizer assim: Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Esther, e diminuiu os tributos das províncias, e deu presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther obedecia a Mardoqueu como quando a criara. Depois disso vem a celebração. Aquilo que estava sendo construído no secreto, agora é trazido a público. Isso nos lembra que pode até demorar o processo, mas o cumprimento chega. Esther, ela mesmo assim continua muito discreta. Ela não fala além do necessário, e isso é muito importante, porque dependendo da fase, falar demais acaba atrapalhando. Então, em qualquer momento da vida, é sabedoria saber falar apenas o que precisa ser falado, porque quem fala demais acaba se perdendo pela boca. Talvez você esteja em alguma parte desse processo, talvez no começo, talvez no meio, ou quem sabe esperando algo acontecer. Mas saiba que Deus está trabalhando mesmo quando não parece. Então não se compare, não se apresse, nem tente pular aquilo que Deus está tratando, porque no tempo certo, aquilo que Deus preparou vai acontecer. E esse foi o devocional de hoje. E agora eu quero orar por você. Pai, eu já quero te agradecer por este momento, por esta palavra a qual o Senhor falou aos nossos corações. Que cada pessoa que me ouve possa compreender que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor vê aquilo que eles muitas vezes não enxergam, que eles foram separados e escolhidos para um grande propósito. Que o Senhor possa mostrar, Senhor, o teu amor e o teu cuidado todos os dias, que eles possam ser fortalecidos e venham confiar de que o Senhor está cuidando de tudo. Sê conosco, Pai, derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas e nos renova, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã no capítulo 3.